Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que está conosco em todo o país. Sexta-feira, 10 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Água na torneira dos nordestinos. Integração do Rio São Francisco é realidade para moradores de Monteiro, na Paraíba. Presidente Michel Temer aciona mecanismo que vai levar a água a 4 milhões de pessoas em municípios da Paraíba e de Pernambuco. De mãos dadas, o Velho Chico e o Rio Paraíba vão caminhar pelo interior e vão estimular o desenvolvimento. E depois da viagem ao Nordeste, o presidente conversou com exclusividade para a Voz do Brasil. Falou da importância da água para os nordestinos e reforçou a prioridade do governo com a geração de empregos. Peço aos ouvintes da Voz do Brasil, vocês que são apaixonados pelo Brasil, que acompanhem o nosso trabalho, saibam que nós estamos começando a colocar a economia nos trilhos e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar os empregos na rua. Isso que é importante para o nosso país. E você também vai ouvir hoje. Começou o saque das contas inativas do FGTS para nascidos em janeiro e fevereiro. Gabriela Noronha. 5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque neste primeiro momento. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Brasileiros que sofrem de depressão vão ter atendimento de graça por Central de Atendimento. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Hoje foi dia de festa no Nordeste. É que as águas do Rio São Francisco chegaram pela primeira vez à torneira de moradores da cidade de Monteiro, na Paraíba. O presidente Michel Temer esteve lá e visitou também a cidade de Sertânia, em Pernambuco, para a entrega do eixo leste do projeto de integração. Essa parte da obra vai atender mais de 4 milhões de pessoas. Temer também foi a Campina Grande, na Paraíba, onde visitou obras do Minha Casa, Minha Vida e ainda assinou o início das obras da BR-230. Ao final dessa importante viagem, a jornalista Viviane Cardoso conversou com o presidente com exclusividade para a Voz do Brasil. Vamos ouvir. Presidente, hoje foi um dia de festa, né? Um dia que finalmente as águas do Rio São Francisco chegaram até a população. É verdade, é o primeiro momento que a transposição se concretiza, né? Quer dizer, nós vimos a festa, a satisfação, as pessoas quase chorando lá em Monteiro, onde chegaram as águas da transposição para alimentar o rio, que vai abastecer praticamente toda a Paraíba, né? E de igual maneira, lá em Sertânia, que é em Pernambuco, nós acionamos um mecanismo que também leva a água inicialmente para um município lá de 30, 40 mil habitantes, mas também com grande alegria. São jatos d'água impressionantes que eu acabei vendo e acompanhando lá, ao lado da população, e todos muito felizes com isso. Acho que é um momento histórico que nós vivemos. Esta transposição começou há mais de 15 anos, muitos governos passaram por esse tema, né? Mas foi neste nosso governo que nós incentivamos muito a aplicação dos recursos para poder fazer essa festa do dia de hoje na Paraíba e numa parte de Pernambuco. Mais cedo o senhor também esteve em Campina Grande, onde teve a assinatura de uma ordem de serviço da BR-230 e o senhor visitou um complexo que conta com casas do Minha Casa Minha Vida. Como é que foi isso, presidente? Olha, são mais de 4 mil casas, né, que estavam em ritmo muito lento, mas eu acho que em pouco tempo será inaugurado esse complexo habitacional, né? É uma coisa fantástica. Isso mostra que o Nordeste é uma das prioridades do seu governo. Sem dúvida, eu acho que esta é a terceira ou quarta vez que eu venho. Na outra vez eu trouxe para Maceió 133.500 reservatórios, cisternas, né? Num investimento de quase 900 milhões de reais. Então nós temos aplicado muito no Nordeste. O Nordeste é um fator importante para o Brasil e nós temos que ajudar cada vez mais o seu desenvolvimento. O senhor encerra a semana então bastante satisfeito com essa viagem. Fechou com chave de ouro. Satisfeitíssimo. Foi um dia muito feliz. Vocês sabem que nós estamos passando momentos
lá atrás, difíceis, agora já melhorando, mas eu peço aos ouvintes da Voz do Brasil, vocês que são apaixonados pelo Brasil, que acompanhem o nosso trabalho, saibam que nós estamos começando a colocar a economia nos trilhos e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar os empregos na rua. Isso que é importante para o nosso país. Bem, e nós vamos detalhar para você esse dia histórico para o sertão do Cariri. As águas do Rio São Francisco, levadas pela obra de transposição, começaram a abastecer as cidades de Sertânia, em Pernambuco, e de Monteiro, na Paraíba. O repórter João Pedro Neto acompanhou em Monteiro a liberação das águas do Velho Chico e a reação dos moradores que convivem há 5 anos com um dos períodos de seca mais severos da história. A chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba virou uma atração. Muita gente foi conferir de perto se o projeto de integração está mesmo se tornando uma realidade. É uma alegria imensa. Acaba ver uma água dessa chegar aqui, que eu só estou acreditando porque eu estou vendo com meus olhos. Quem tem sede tem pressa, né? E Monteiro precisava por conta que nós moramos no Cariri Seco, que é decadente de água. Vai ajudar aqui essa obra? Mas para muitos moradores da região, como o agricultor familiar Pedro Bezerra, a chegada da água é mais do que uma novidade. Ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. A vida aqui é sofrida. As chuvas são poucas, como nós vem com 5 anos de seca, sem água. Fica difícil para o alimento para o gado, fica difícil para a criação de tudo. A chegada das águas do São Francisco ao estado da Paraíba também foi acompanhada de perto pelo presidente Michel Temer. Nesta sexta-feira, ele entregou o eixo leste do projeto de integração. O presidente acionou um mecanismo que abriu as comportas do canal em Monteiro, o que liberou a água para o leito do Rio Paraíba. Segundo Michel Temer, a conclusão do empreendimento é uma prioridade do governo federal. Com a transposição e com a complementação da transposição, que serão completadas, eu espero que ao final deste mais 1 ano e 8 meses de governo, eu possa vir aqui e dizer que toda a Paraíba está irrigada, está inundada de água. Monteiro é o ponto final do eixo leste do projeto de integração, um dos 2 eixos que compõem a obra. As águas percorreram 217 quilômetros até chegarem à cidade. Só no eixo leste, 4,5 milhões de pessoas serão beneficiadas na Paraíba e em Pernambuco. Cidadãos como a produtora rural Maria Verônica, que já recebe as águas do Velho Chico em casa. Ela acredita que, a partir de agora, vai sentir menos os efeitos da seca. A água é vida, e se você tiver água, você vai conseguir produzir com mais facilidade. Esse projeto era um sonho e virou realidade, então para nós agricultores vai ser de ganhos, de oportunidade. Antes de participar da cerimônia que marcou a chegada das águas, o presidente Michel Temer visitou em Sertânia, Pernambuco, outra estrutura do projeto de integração que vai ajudar a abastecer outras cidades da região. Quando os 2 eixos da maior obra de infraestrutura hídrica do país estiverem concluídos, serão 477 quilômetros de estruturas, atendendo 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mais de 12 milhões de pessoas no semiárido nordestino vão ter a segurança hídrica garantida. Reportagem João Pedro Neto. E daqui a no máximo 45 dias, essa água vai começar a abastecer mais 18 cidades, entre elas Campina Grande, principal cidade do sertão da Paraíba, que tem sofrido com a seca. O presidente Michel Temer também esteve por lá e disse que a obra de transposição do Rio São Francisco é uma obra de todos. Não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Porque vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que permitiram que nós pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra. E lá em Campina Grande, o presidente Michel Temer também anunciou mais de 480 milhões de reais
em investimentos para o Estado. São mais de 250 milhões para melhorias da BR-230 entre João Pessoa e Cabedelo. Benefício para mais de 1 milhão de pessoas, além de desenvolver a economia e o turismo da região. A obra já está autorizada para começar e deve durar 3 anos. No trecho de 28 quilômetros, que já estão duplicados, vão ser construídos viadutos, vias marginais, terceiras faixas, além de passarelas para pedestres e ciclovias. O diretor administrativo e financeiro do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Gustavo Andrade, afirmou que as melhorias vão trazer desenvolvimento à região. Cabedelo é uma cidade portuária, onde todo o escoamento da nossa indústria e comércio e agricultura é feito através desse porto. Então é uma obra importante, muito importante, não só para o Estado, mas como para todo o Nordeste. As melhorias na BR-230 vão gerar 600 empregos diretos e 1.000 indiretos. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, explicou que a obra vai melhorar o trânsito na região metropolitana da capital paraibana, garantindo a segurança de quem usa e mora às margens da rodovia. Essa obra que nós estamos dando a ordem de serviço hoje vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas, presidente. Ela tem hoje um tráfego de mais de 70 mil veículos dia. Na época de alta temporada chega a ter 85 mil veículos e vai desafogar todo o trânsito da região metropolitana, né, garantir segurança para que a gente não tenha mais os acidentes que a gente verifica hoje. Além de autorizar as melhorias na BR-230, o presidente Michel Temer visitou as obras do programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande. O conjunto habitacional, que deve ficar pronto até dezembro deste ano, vai beneficiar mais de 4 mil famílias de baixa renda. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que o governo também vai beneficiar quem já possui a casa própria com o cartão Reforma. Famílias de baixa renda vão receber, em média, R$ 5 mil para aquisição de materiais de construção. R$ 1 bilhão vão ser investidos. Esse ano, 180 mil famílias de brasileiros vão receber da mão do presidente Michel Temer um cartão Reforma para ajudar a recuperar e melhorar aquele que já tem a sua habitação e que precisa melhorá-la com um reboco, com um banheiro, com ampliação. Apenas em Campina Grande, o investimento do Minha Casa Minha Vida em todas as faixas do programa chega a R$ 1 bilhão e 600 milhões. E no estado da Paraíba, o valor é de R$ 8 bilhões. Reportagem, Eduardo Biagini. E você já ouviu que hoje foi um grande dia para o Nordeste, com a chegada da água do Rio São Francisco às torneiras dos moradores de Monteiro, na Paraíba. Mas as obras de transposição do Velho Chico não são as únicas ações do governo para garantir que a água chegue a quem mora no semiárido nordestino. Uma delas é a Operação Carro-Pipa, realizada pelo Exército e pelo Ministério da Integração Nacional. Com ela, mais de 4 milhões de pessoas são beneficiadas. Pessoas como a dona Maria Francelina da Conceição, cuja história vamos conhecer agora. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase, uma das mais conhecidas da literatura brasileira, foi escrita mais de 110 anos atrás pelo escritor Euclides da Cunha no livro Os Sertões. E um exemplo disso é a dona Maria Francelina da Conceição, de 83 anos, moradora do Barro Alto, no município pernambucano de Lagoa Grande. Ela conta da dificuldade que tinha até pouco tempo atrás para buscar água. Era com a lata d'água na cabeça, de lá das caeiras. Com a lata d'água eu acabava sendo na mão. Pegava aqui, despejava no pote, voltava de novo e ia buscar outro caminho para acabar de encher o pote. Era assim. Nossa noite aqui, quando não tinha água, nós ia buscar outro aqui dentro desse mundo. Dava bem um quilômetro daqui lá. Faz quase 20 anos que a Operação Carro-Pipa trabalha para amenizar o castigo que a falta de água já causou para a Dona Maria e outros moradores do semiárido nordestino, com o apoio do Exército Brasileiro. Nesta semana, o Ministério da Integração Nacional liberou mais de 190 milhões de reais para o projeto, em diversos estados. O dinheiro vai ser destinado ao pagamento dos pipeiros, que ajudam no transporte de água potável. E quando a água chega, Maria fica em paz. Tendo água, eu faço meu cafezinho, faço uma coisinha para engolir. Daqui para esse tempo agora, não vai demorar mais não. São José vai mandar
E Jesus Cristo está no céu, está vendo tudo isso, o que é que nós estamos sofrendo aqui. Para que o município possa receber a Operação Carro-Pipa, é necessário, primeiro, obter o reconhecimento federal de situação de emergência. Assim que o Exército faz os estudos técnicos, o município é incluído na operação e passa a receber água diariamente. A Operação Carro-Pipa atende mais de 4 milhões de pessoas em 9 estados do Brasil. E em 2017, a expectativa é de que os investimentos no programa somem mais de R$1 bilhão. Reportagem Natália Kozlik. Pois quero que o senhor veja a lida da sertaneja, despedida de um vaqueiro. 19h15 em Brasília. Começou hoje o saque das contas inativas do FGTS para nascidos em janeiro e fevereiro. Daqui a pouco vamos falar do atendimento aos milhares de trabalhadores que têm direito ao saque do benefício. Uma simples ligação telefônica que pode salvar uma vida. Assim funciona o CVC, o Centro de Valorização da Vida. O atendimento é feito por voluntários e ajuda milhares de pessoas, desestimulando, por exemplo, a prática do suicídio. Agora, com o apoio do Ministério da Saúde, esse trabalho do centro será gratuito e com um único número em todo o país. CVV, bom dia. Sim, podemos conversar. Há 55 anos é assim que começam conversas telefônicas que podem mudar a vida de quem está do outro lado da linha. Este é o trabalho dos voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como utilidade pública federal desde 1973. Uma instituição de apoio emocional para a prevenção de suicídios, algo preocupante no Brasil, como explica o diretor do CVV em São Paulo, Antônio Carlos Braga. Nós temos um suicídio a cada 35 minutos no Brasil. Este passo do Ministério da Saúde vai ao encontro de permitir a prevenção do suicídio no país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a sede do CVV em São Paulo para anunciar um acordo firmado entre o Ministério e a associação para ampliar o serviço de atendimento telefônico. O convênio vai permitir a implantação de um número único para o CVV em todo o país. Um avanço importante, segundo o ministro da Saúde. É um voluntariado muito efetivo. Continuaremos apoiando em outras demandas do CVV para que ele possa ampliar de forma muito significativa esse apoio que é tão necessário em momentos de angústia, em momentos que as pessoas estão com um dilema sobre a vida. Com o acordo, quem hoje procura ajuda de um voluntário do CVV e precisa pagar pela ligação, poderá fazer isso gratuitamente pelo número 188. Com essa mudança, o Centro de Valorização da Vida espera aumentar de 1 milhão para 3 milhões por ano o número de atendimentos em todo o Brasil. Este avanço será possível não só pela gratuidade das ligações, mas porque o serviço também vai funcionar com uma tecnologia que permite aos voluntários atenderem chamadas de qualquer parte do país, e não só da cidade onde estão. Reportagem José Luiz Filho. 2.000 armas brancas e 271 celulares. Todo esse material foi encontrado em presídios onde foi realizada a Operação Varredura pelas Forças Armadas. O Ministério da Defesa vistoriou 10 presídios de 5 estados que pediram apoio para conter a onda de violência no sistema carcerário. Foram vistoriados os principais presídios da Amazônia, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Além das armas brancas e celulares, foram encontrados 189 acessórios para celulares, entre eles baterias, 18 tabletes de entorpecentes, 45 trouxinhas de drogas e mais de 3 mil itens de posse proibida, como dinheiro e eletrodomésticos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o prazo da Operação Varredura é de 1 ano, sendo importante que as autoridades estaduais e municipais continuem com as ações de vistoria. Participaram das 10 primeiras operações entre 17 de janeiro e 3 de março, cerca de 4 mil homens da Marinha e Exército, com o apoio de aparelhos de raio-x, detectores de metais e cães farejadores. Esse trabalho das Forças Armadas tem um respaldo da garantia da lei e da ordem, regulamentada por um decreto presidencial em janeiro deste ano. Reportagem Nazi Brum. A inflação no país continua em trajetória de queda. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, caiu de janeiro para fevereiro deste ano. No mês passado, a inflação foi a mais baixa para os meses de fevereiro desde o ano 2000.
O resultado veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro, que previam uma alta de 0,38% em fevereiro. O desempenho representa uma queda de 0,05 ponto percentual em relação a janeiro. Contribuiu para esse índice a queda no preço dos alimentos e bebidas. As passagens aéreas também ficaram 12% mais baratas no mês passado. Quem vai aos supermercados já sente que as mercadorias estão mais acessíveis. Diminuiu algumas coisas, verdura, mas material de limpeza, esse negócio não. Os legumes e verduras, sim. O leite, as frutas, verdura, um preço um pouco melhor. Eu consegui perceber só no filé. Na carne eu consegui perceber algumas promoções. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou hoje um estudo que mostra que a inflação deve cair ainda mais neste e no próximo ano. Isso deve ocorrer pelo consumo ainda moderado das famílias, pelas reformas que o governo vem promovendo e também pela desaceleração prevista nos preços dos alimentos. É o que comenta a pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras. Para o resto do ano, nessa linha dos alimentos, as perspectivas são muito boas. A gente já começou a colher safras, e são safras maiores do que as que tiveram em 2016. Agora começou o plantio no hemisfério norte, e a área plantada lá também está sendo maior do que foi em 2016. Os meteorologistas não estão prevendo para esse ano nenhum fenômeno climático, né? Então, o que acontece? A gente não vê nenhuma pressão vindo de alimentos. A inflação acumulada dos últimos 12 meses também desacelerou e chegou a 4,7%, ficando próxima da meta do Banco Central de 4,5%. Reportagem, Ney Pereira. 19h21 em Brasília. Hoje foi o primeiro dia de saque do FGTS de contas inativas para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Lá na Paraíba, o presidente Michel Temer comentou essa medida que tem o objetivo de aquecer a nossa economia. Nós liberamos as contas inativas que vão injetar na economia 41 bilhões de reais. E olha, só para dar um exemplo a vocês, até às 11 horas de hoje, abriu-se o saque dessas contas às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, 300 mil pessoas haviam sacado o fundo de garantia, num total correspondente a 300 milhões de reais. Hoje à tarde, esses 300 milhões de reais já estão circulando pela economia brasileira. A repórter Gabriela Noronha foi cedinho a uma agência aqui em Brasília acompanhar o atendimento aos trabalhadores e a ansiedade de quem nem esperava receber um dinheirinho extra na conta. Hoje o dia começou bem para o brasiliense Elvis Clay Pereira. Acordei bem cedo hoje, né? Base de 5h15 mais ou menos, né? Tá com uma boa expectativa para o dia ser maravilhoso hoje, com essa notícia boa. A felicidade do vigilante tem um motivo. Ele está entre os trabalhadores que já podem sacar o FGTS de contas inativas. Elvis não deixou para a última hora e foi um dos primeiros a chegar na agência da Caixa em Brasília nesta sexta-feira. O atendimento foi rápido e o dinheiro ele conta que já tem destino certo. Tá vindo um filho aí agora, né, o segundo, né, e já ajuda também para comprar as coisas, né, e aí vai ajudar bastante sim no orçamento. Assim como Elvis, outros 5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque neste primeiro momento. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. O saldo das contas inativas pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou agências da instituição, como explica Henrique José Santana, superintendente nacional do Fundo de Garantia. Eles podem saber qual é a melhor data para ele comparecer aos canais de pagamento e podem saber, inclusive, qual é o melhor local que ele tem que se dirigir. Além disso, a Caixa disponibilizou um serviço especial no 0800. O 0800 726 2017 atende a esses trabalhadores. Os correntistas da Caixa ainda têm uma outra facilidade. A Caixa já acreditou nas contas de poupança de todos os titulares que são correntistas, né, poupadores na Caixa Econômica. O pagamento das cerca de 50 milhões de contas inativas seguirá um calendário específico que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador e se encerra em 31 de julho de 2017. Reportagem Gabriela Noronha. E para você que quer consultar o saldo na internet, o endereço é caixa.gov.br.
E atenção, nesse primeiro momento o saque vale somente para os nascidos em janeiro e fevereiro. Quem nasceu nos meses seguintes precisa consultar o calendário de pagamento que está na nossa página do Facebook, facebook.com/A Voz do Brasil Oficial. E é bom lembrar também que amanhã, sábado, mais de 1.800 agências abrem as portas para atender aos trabalhadores. Já na próxima segunda e terça, todas as agências vão abrir 2 horas mais cedo, portanto, a partir das 9 da manhã. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga a exigência de inscrição de advogado público nos quadros da OAB. A ação sobre triplex em Guarujá é mantida na Justiça Federal. Ocorre hoje novos depoimentos no processo que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal vai julgar se a Ordem dos Advogados do Brasil pode exigir a inscrição de advogados públicos na entidade. Os ministros decidiram que o caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deve ser seguida em julgamentos sobre o mesmo tema em todo o judiciário brasileiro. Lucas Scherer. No processo, a OAB questiona uma decisão da Justiça Federal de Rondônia que desobrigou um membro da Advocacia Geral da União de estar inscrito na entidade que representa a categoria. A OAB alega que a decisão viola a Constituição, já que o texto não prevê distinção entre a advocacia pública e a privada. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, avaliou que a discussão preenche os requisitos necessários para que o processo passe a ter repercussão geral, por se tratar de um tema relacionado a toda a advocacia pública do país. Os demais ministros concordaram e o caso será julgado posteriormente pelo plenário do STF. Superior Tribunal de Justiça mantém ação sobre triplex em Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula alegou a suspeição do juiz federal Sérgio Moro, que cuida dos processos da Lava Jato na Justiça Federal. Fátima Uchoa. A suspeição ocorre quando, por exemplo, o magistrado é declarado suspeito para atuar num processo. Entre as ilegalidades apontadas pela defesa do ex-presidente estão a quebra de sigilo telefônico e o vazamento dos diálogos de Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Para o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de suspensão da ação penal não encontra amparo na lei. O ministro ainda destacou que não verificou a urgência alegada para julgar o caso, até porque Lula nem está preso. Ocorrem hoje 3 novas oitivas e acariações com 4 testemunhas na ação que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer. Os depoimentos estão sendo colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Jane Costa. A ação foi proposta pelo PSDB e a coligação Muda Brasil e pede a cassação da chapa dos candidatos à presidência e vice-presidência da República em 2014, Dilma Rousseff e Michel Temer, por eventual abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral. As oitivas e acariações estão sendo feitas por videoconferência, já que 4 pessoas são de estados diferentes. Até agora, apenas a testemunha Fernando Migliatti foi ouvida no TSE em Brasília. Neste momento estão sendo confrontados Marcelo Odebrecht, que está no Paraná, Hilberto Mascarenhas, em São Paulo, e Benedito Barbosa da Silva Júnior, no Rio de Janeiro. Em seguida, Marcelo Odebrecht e o ex-diretor da empresa, Cláudio Melo Filho, que está no TSE. Depois serão ouvidos Maria Lúcia Tavares, que está na Bahia, e José de Carvalho, que está em Brasília. Todos, exceto Maria Lúcia, são ex-dirigentes da Odebrecht. Empresa de pneus é condenada a indenizar filhos de auxiliar de estoque que morreu ao fazer trabalho de motorista. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Liamara Mendes. A morte aconteceu em um acidente com um veículo da empresa e um caminhão da rodovia BR-101. De acordo com os ministros da 6ª turma do TST,
o empregador tem responsabilidade pelo caso porque houve o desvio de função do trabalhador e a falta de treinamento a ele para realizar o transporte. Os filhos do empregado devem receber indenização de R$40 mil e um salário mínimo por mês até completarem 21 anos. Ex-vice-diretor de uma escola no Distrito Federal, acusado de humilhar aluno, aceitou proposta do Ministério Público. O profissional teria constrangido o aluno no ano passado porque ele estava calçando chinelos. Johnny Luna. O aluno de 12 anos teria sido obrigado a ficar descalço durante a aula. Isso porque o jovem foi à escola usando chinelos e não tênis. O caso foi resolvido em audiência de conciliação. O acusado aceitou proposta do Ministério Público, uma transação penal, e vai pagar R$900 a uma instituição em troca da suspensão da ação na justiça sobre o caso. Empresa de comércio pela internet deve indenizar consumidor em R$5 mil por negar a troca de uma camiseta com defeito. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além da camiseta de time de basquete ter chegado com atraso na casa da cliente, veio com parte do número de identificação do jogador já solto da peça de roupa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga a exigência de inscrição de advogado público nos quadros da OAB. A ação sobre triplex em Guarujá é mantida na Justiça Federal. Ocorre hoje novos depoimentos no processo que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal vai julgar se a Ordem dos Advogados do Brasil pode exigir a inscrição de advogados públicos na entidade. Os ministros decidiram que o caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deve ser seguida em julgamento sobre o mesmo tema em todo o judiciário brasileiro. Lucas Scherer. No processo, a OAB questiona uma decisão da Justiça Federal de Rondônia que desobrigou um membro da Advocacia Geral da União de estar inscrito na entidade que representa a categoria. A OAB alega que a decisão viola a Constituição, já que o texto não prevê distinção entre a advocacia pública e a privada. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, avaliou que a discussão preenche os requisitos necessários para que o processo passe a ter repercussão geral, por se tratar de um tema relacionado a toda a advocacia pública do país. Os demais ministros concordaram e o caso será julgado posteriormente pelo plenário do STF. Superior Tribunal de Justiça mantém ação sobre triplex em Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula alegou a suspeição do juiz federal Sérgio Moro, que cuida dos processos da Lava Jato na Justiça Federal, Fátima Uchoa. A suspeição ocorre quando, por exemplo, o magistrado é declarado suspeito para atuar num processo. Entre as ilegalidades apontadas pela defesa do ex-presidente estão a quebra de sigilo telefônico e o vazamento dos diálogos de Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Para o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de suspensão da ação penal não encontra amparo na lei. O ministro ainda destacou que não verificou a urgência alegada para julgar o caso, até porque Lula nem está preso. Ocorrem hoje 3 novas oitivas e acariações com 4 testemunhas na ação que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer. Os depoimentos estão sendo colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Jane Costa. A ação foi proposta pelo PSDB e a coligação Muda Brasil e pede a cassação da chapa dos candidatos à presidência e vice-presidência da República em 2014, Dilma Rousseff e Michel Temer, por eventual abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral. As oitivas e acariações
estão sendo feitas por videoconferência, já que 4 pessoas são de estados diferentes. Até agora, apenas a testemunha Fernando Migliatti foi ouvida no TSE em Brasília. Neste momento estão sendo confrontados Marcelo Odebrecht, que está no Paraná, Hilberto Mascarenhas, em São Paulo, e Benedito Barbosa da Silva Júnior, no Rio de Janeiro. Em seguida, Marcelo Odebrecht e o ex-diretor da empresa, Cláudio Melo Filho, que está no TSE. Depois serão ouvidos Maria Lúcia Tavares, que está na Bahia, e José de Carvalho, que está em Brasília. Todos, exceto Maria Lúcia, são ex-dirigentes da Odebrecht. Empresa de pneus é condenada a indenizar filhos de auxiliar de estoque que morreu ao fazer trabalho de motorista. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Liamara Mendes. A morte aconteceu em um acidente com um veículo da empresa e um caminhão da rodovia BR-101. De acordo com os ministros da 6ª turma do TST, o empregador tem responsabilidade pelo caso porque houve o desvio de função do trabalhador e a falta de treinamento a ele para realizar o transporte. Os filhos do empregado devem receber indenização de R$40 mil e um salário mínimo por mês até completarem 21 anos. Ex-vice-diretor de uma escola no Distrito Federal, acusado de humilhar aluno, aceitou proposta do Ministério Público. O profissional teria constrangido o aluno no ano passado porque ele estava calçando chinelos. Johnny Luna. O aluno, de 12 anos, teria sido obrigado a ficar descalço durante a aula. Isso porque o jovem foi à escola usando chinelos e não tênis. O caso foi resolvido em audiência de conciliação. O acusado aceitou proposta do Ministério Público, uma transação penal, e vai pagar R$900 a uma instituição em troca da suspensão da ação na Justiça sobre o caso. Empresa de comércio pela internet deve indenizar consumidor em R$5 mil por negar a troca de uma camiseta com defeito. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além da camiseta de time de basquete ter chegado com atraso na casa da cliente, veio com parte do número de identificação do jogador já solto da peça de roupa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Lúcia Vânia pede que juros de fundos constitucionais de financiamento acompanhem tendência de queda da taxa Selic. Cidinho Santos elogia governo por autorizar a importação do café do Vietnã. Laziera Martins alerta Congresso para a necessidade de regulamentar compensações da Lei Candir. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, pediu ao governo que os juros associados aos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Centro-Oeste e Nordeste também acompanhem a tendência de queda da taxa Selic. Segundo ela, diante dessa nova realidade, não é aceitável que se mantenham as taxas que atualmente incidem em empréstimos feitos com o dinheiro desses fundos. O ajuste nas taxas de juros desses fundos é importante para que os empresários, pequenos produtores e comerciantes possam não apenas reduzir os níveis de endividamento, como também investir nos seus negócios para gerar emprego e renda, impulsionando a retomada da economia no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O senador Laziera Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu que o Congresso Nacional vote até o fim deste ano uma proposta para regulamentar a Lei Candir. Ele lembrou que no ano passado o Supremo Tribunal Federal concedeu o prazo de 12 meses para a aprovação de uma lei para compensar financeiramente os estados com a desoneração do ICMS que incide sobre produtos exportados. Caso isso não aconteça, caberá ao Tribunal de Contas da União fazer os cálculos para os repasses, disse Laziera Martins, ao lembrar que por falta de uma legislação, os estados estão perdendo dinheiro. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teria sido compensado em 20,3% das perdas brutas, informou o senador. O rombo de 96 a 2015 em valores nominais corrigidos é de 48 bilhões de reais. Isto é praticamente equivalente à dívida do Rio Grande do Sul.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu a decisão do governo de autorizar a importação de café do Vietnã para atender ao mercado nacional neste momento de entre-safra. Ele explicou que, ao proibir importações sem razões técnicas, o Brasil pode ser denunciado perante a Organização Mundial do Comércio com imposição de multas. Cidinho Santos lamentou que muitas vezes parlamentares se mobilizam para defender produtores e indústrias nacionais, mas quase nunca o fazem pelo interesse do povo que elegeu esses políticos. Esse caso específico do café, eu não vi ninguém aqui se levantar a palavra e dizer-se preocupado com aquele que gosta de tomar o seu cafezinho do dia a dia com o preço que está nos supermercados, com aumento todo dia. O senador Eumano Ferrer, do PMDB piauiense, lamentou o fechamento depois de 21 anos da fábrica de cimento Itapissuma, que empregava 526 trabalhadores na região do município de Fronteiras do Piauí. O fechamento, segundo o senador, vai prejudicar famílias e gerar reações negativas em cadeia no setor produtivo. Ele lembrou que tantas outras atividades dependem da indústria de cimento. Por isso, Ferrer apelou para que autoridades do estado busquem alternativas junto à empresa, de modo que algo possa ser feito para evitar o fechamento da fábrica e de postos de trabalho. Isso é muito triste no momento em que o país tem mais de 13 milhões de desempregados e uma indústria instalada na região semiárida, numa região já sofrida. Vários aspectos, desde a escassez de água, a um comércio fruto de uma agricultura ainda de subsistência. Isso trouxe um choque brutal na vida de mais de 3.500 pessoas. E a recente chegada da água da transposição do Rio São Francisco ao sertão pernambucano é um fato marcante para o sertanejo, disse o senador Humberto Costa, do PT. Isso porque essas pessoas, que sempre viveram com escassez de água, poderão agora usufruir desse bem tão valioso para a vida, concluiu o senador. Quero anunciar aqui que conversei com o presidente Lula e ainda este mês ele deve ir a Pernambuco e a Paraíba para ver de perto aquilo que fez e receber o abraço dos sertanejos. Um agente que, antes de tudo, sabe o valor da gratidão. Já o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, disse que a medida provisória que trata da prorrogação e relicitação dos contratos de parceria ajudará a dar rapidez e segurança jurídica às concessões inseridas no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Para ele, as dificuldades impostas pelas leis, como construir em regiões onde há áreas e reserva ambiental, fazem com que a solução para a falta de infraestrutura de transporte fique longe de ser solucionada. Quanto à falta de trafegabilidade na BR-163, no trecho entre Mato Grosso e Pará, Wellington Fagundes disse que esse problema somente será solucionado pelo trabalho conjunto das bancadas dos dois estados, independentemente de cor partidária. A responsabilidade é de todos nós, homens públicos eleitos pelo voto de confiança da população, como eu sempre tenho dito. O voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a única forma que a gente tem para retribuir essa confiança é o trabalho. E o senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, defendeu que a reforma da Previdência, em análise no Congresso Nacional, também preveja o aperfeiçoamento das políticas de saúde pública para os idosos. De acordo com Gurgás, o atual número de pessoas na faixa dos 60 anos já chega a 28 milhões no Brasil, devendo aumentar para cerca de 64 milhões em 2050. Não tem uma ligação direta, mas tem uma ligação indireta, pois hoje um dos maiores custos da população idosa é exatamente com saúde, através de medicamentos, através de tratamentos, para que possam ter uma qualidade de vida boa agora nessa idade importante que é a melhor idade. Assir Gurgás aproveitou para dizer ser favorável à reforma, desde que não se retirem de forma tão assintosa, na opinião dele, direitos sagrados dos brasileiros. E nesta semana, os senadores destacaram a importância da luta por direitos iguais de homens e mulheres. Ao lembrar que durante muitos anos as mulheres tiveram negados direitos hoje reconhecidos, como ao voto livre, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, exaltou a participação masculina na busca pela igualdade, manifestada pelo movimento He4She, criado pela Organização das Nações Unidas. Homens e mulheres iguais com respeito à diferença. Esse é o ponto. Já o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lamentou que o Brasil ainda esteja na lanterna da presença de mulheres na política.
Segundo ele, o país tem somente 13 senadoras e 10% de prefeitas. E essa situação, avalia Renan, vai na contramão do protagonismo feminino e da escolaridade elevada das mulheres. Precisamos ver com bons olhos todas as iniciativas que tenham como meta igualar o quantitativo de mulheres ao de homens em qualquer âmbito da vida nacional. Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Hered e Paulo César Lopes. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. Você sabe como o dinheiro sai do seu bolso e vira merenda escolar? Quais os caminhos percorre até chegar às escolas públicas? Como o recurso sai do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, e chega aos municípios? Transferências orçamentárias. Esse é o tema deste mês do programa Eu Fiscalizo, que é realizado pelo Tribunal de Contas da União. O programa mostra como os recursos federais chegam a estados e municípios, qual o papel dos conselhos de alimentação escolar para garantir comida saudável para as crianças e adolescentes, como é feito o acompanhamento do fluxo do dinheiro e ainda como você pode contribuir nessa fiscalização. Confira o Eu Fiscalizo na TV Câmara, TV Senado ou no canal TCU Oficial no YouTube. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Minuto do TCU. Você sabe como o dinheiro sai do seu bolso e vira merenda escolar? Quais os caminhos percorre até chegar às escolas públicas? Como o recurso sai do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, e chega aos municípios? Transferências orçamentárias. Esse é o tema deste mês do programa Eu Fiscalizo, que é realizado pelo Tribunal de Contas da União. O programa mostra como os recursos federais chegam a estados e municípios, qual o papel dos conselhos de alimentação escolar para garantir comida saudável para as crianças e adolescentes, como é feito o acompanhamento do fluxo do dinheiro e ainda como você pode contribuir nessa fiscalização. Confira o Eu Fiscalizo na TV Câmara, TV Senado ou no canal TCU Oficial no YouTube. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. A audiência da reforma previdenciária discute aposentadoria especial. Questão de gênero gera polêmica em debate sobre escola sem partido. Para homenagear mulheres, deputados defendem garantia de direitos. Boa noite. As manifestações pelo Dia Internacional da Mulher no Brasil deram destaque à reforma da Previdência que tramita na Casa. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, ressalta que se o texto for aprovado, as mulheres serão as mais prejudicadas. Ele afirma que querer igualar em 65 anos a idade à aposentadoria para os dois gêneros é ignorar a realidade desigual e machista do Brasil. Na opinião de Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, mais do que homenagens, o que as mulheres querem é que a proposta de reforma da Previdência seja rejeitada. No entendimento do deputado, elas esperam que os parlamentares assumam o compromisso de não retirar o direito a uma aposentadoria digna. Norma Ayub, do Democratas do Espírito Santo, pede o apoio dos congressistas para aprovar projetos de interesse das mulheres. A deputada apela para que os direitos que elas conquistaram ao longo dos anos sejam mantidos e que suas múltiplas jornadas de trabalho sejam levadas em consideração. Para Zé Geraldo, do PT do Pará, as mulheres têm que ser homenageadas com leis que deem equilíbrio à questão de gênero. Ele critica a proposta de reforma da Previdência que não leva em conta a dupla jornada e equipara a idade mínima para a aposentadoria entre homens e mulheres. Ao defender um mundo onde todos sejam socialmente iguais e livres, João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza as mulheres pela passagem de 8 de março. Ele elogia o fato de as brasileiras terem ido às ruas em todo o país na luta por seus direitos e para dizer não à reforma da Previdência. Marcelo Delaroli, do PR do Rio de Janeiro, também parabeniza as mulheres pela passagem
passagem do Dia Internacional, garantindo seu apoio aos projetos que tramitam na Câmara e que tratam de questões femininas e seus direitos. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera um ataque contra as mulheres a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional. Há décadas, as mulheres vêm lutando para que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, parabeniza as brasileiras, ressaltando que nos últimos anos houve conquistas importantes, mas que ainda há muito a ser feito. Décio Lima, do PT de Santa Catarina, repudia a tentativa do governo federal de alterar os direitos previdenciários da brasileira ao propor o aumento da idade de aposentadoria. Segundo ele, as mulheres, assim como as pessoas com deficiência, são os principais alvos da proposta de desmonte da Previdência. Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra a jornada de luta das mulheres que vem sendo realizada desde o início do mês de março para denunciar a perda dos direitos com a reforma da Previdência. Ele homenageia todas as brasileiras pela passagem do 8 de março. Para registrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Nilópolis, do Rio de Janeiro, realizou a festa Orgulho de Ser Mulher e Nilopolitana. Ao elogiar a iniciativa, Simão Cecim, do PP, informa que o evento promoveu ação social e palestras motivacionais sobre empreendedorismo e sobre prevenção ao câncer e combate à violência. Durante 10 dias, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, vai se chamar Maria da Penha. Felipe Burnier, do PROS, elogia a iniciativa que homenageia, segundo ele, a mulher que mais simboliza a luta contra a violência doméstica. Paulão, do PT, destaca a luta das mulheres de Alagoas na figura da psiquiatra Nise da Silveira, que chegou a ser presa por sua militância no Partido Comunista Brasileiro. Ele ressalta que hoje a médica é reconhecida no mundo inteiro por seu pioneirismo. Pela passagem do Dia Internacional da Mulher, Jones Martins, do PMDB gaúcho, destaca o trabalho da sindicalista Márcia Simone Perosa, que atua para aumentar a conscientização e valorização dos trabalhadores, especialmente dos metalúrgicos de Gravataí. Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, reconhece o avanço na igualdade de gênero no mercado de trabalho. No entanto, na sua opinião, é necessário que se abra espaço para mais políticas públicas de reconhecimento e valorização das mulheres. Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, defende a presença de mais mulheres no parlamento nos próximos mandatos. Ela acredita no trabalho que tem sido feito para que essa realidade se concretize. Na avaliação de Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, não há país bom ou país perfeito sem a valorização das mulheres. Ele acredita que esse processo está em andamento nos últimos anos no Brasil, por meio de políticas que buscam garantir igualdade e respeito ao sexo feminino. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, homenageia todas as mulheres brasileiras pela passagem do 8 de março. O deputado ressalta a força e a luta do sexo feminino por uma sociedade mais justa e mais igual. Ao lembrar os 30 anos da morte de Raimundo Asfora, Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ressalta a trajetória do professor na política e no direito. De acordo com o parlamentar, o político deixou lições e exemplos a serem seguidos, como vereador, deputado estadual, federal e vice-governador. Previdência. O secretário nacional de Previdência, Marcelo Caetano, defendeu a reforma em audiência realizada na comissão especial que analisa o tema. Inconformado com a proposta, Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, denuncia que o secretário recebe R$10 mil por mês do Conselho de Administração de uma empresa de previdência privada, o que, segundo o parlamentar, gera conflito de interesses. A Câmara Municipal de Matuípe, na Bahia, aprovou moção de repúdio à proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo. Nelson Pellegrino, do PT, informa que outras câmaras municipais do Estado estão fazendo o mesmo. O parlamentar sustenta que a reforma será derrotada. Em mais uma audiência pública para debater a reforma da Previdência, especialistas e deputados discutem a aposentadoria especial. A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e tem mais informações. Os deputados da Comissão Especial da Reforma da Previdência debateram o conceito de atividade nociva, que daria direito a uma aposentadoria especial. Para mudar a forma como é feito hoje, o governo argumenta que condições de trabalho não podem ser resolvidas na aposentadoria, porque não há recursos na Previdência.
Para o assessor jurídico da Casa Civil, Gustavo Augusto Freitas de Lima, enviado pelo governo para explicar as mudanças da reforma quanto ao agente nocivo no local de trabalho, o fundamental é separar a parte de regulação e compensação trabalhista de uma compensação na Previdência. O que não se pode ter um sistema que incentive que o trabalhador seja exposto a uma condição nociva para que ele se aposente mais cedo. Esse incentivo está equivocado. O incentivo tem que ser que o trabalhador tenha condições de saúde e trabalhar 30, 40, 50 anos com saúde. Ainda assim, o governo admite que há casos em que isso é inevitável, mas a reforma coloca uma idade mínima de aposentadoria de 55 anos mesmo nesses casos. O Brasil já teve uma idade mínima para aposentadoria especial, entre 1960 e 1968, e ela era de 50 anos. Outra questão debatida foi a aposentadoria especial dos professores, que deixa de existir com a reforma. Para o professor Rodrigo Pereira de Paula, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a categoria precisa manter a atual redução de 5 anos no tempo de contribuição para a aposentadoria. O professor explica que a idade média em que os professores saem das escolas privadas tem sido 47 anos, e acima disso, conseguir trabalho fica mais difícil. Nós teremos a médio e longo prazo uma massa de professores que não terão mais mercado de trabalho, não terão acesso à previdência social e não conseguirão, com 65 anos, chegar aos 65 anos exercendo a profissão de professor. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, defende que não é possível dar mais aposentadorias especiais do que o estritamente necessário, porque não há recursos para ampliar benefícios. A atitude do trabalhador e do empregador no sentido de garantir a segurança do trabalho, isso não será tratado na PEC, não é objeto da PEC. A PEC está tratando de previdência. Segurança do trabalho é uma questão referente à lei ordinária, que não é absolutamente tratada aqui. A Comissão da Reforma da Previdência continua os debates e deve votar o relatório final no começo de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Saúde. Preocupado com a situação da saúde pública no Distrito Federal, Alberto Fraga, do Democratas, cita relatório feito pelo Ministério Público que identificou a presença de piolhos na rede hospitalar. Ele atribui o caos no setor à gestão ineficiente e à falta de recursos. Educação. Celso Pancera, do PMDB, registra ato dos servidores das universidades estaduais do Rio de Janeiro e da Fundação de Apoio à Escola Técnica para que o governo fluminense pague os salários atrasados. Segundo o parlamentar, foi enviado um ofício ao governo estadual cobrando explicações sobre o destino do dinheiro para o pagamento desses funcionários. Questão de gênero na escola gera polêmica em comissão que analisa o projeto de lei da escola sem partido. Ouça mais informações sobre o debate na reportagem da Rádio Câmara. O prefeito de Ariquemes, em Rondônia, Tiago Flores, participou de audiência pública nesta terça-feira sobre o tema. Ele é alvo de uma ação civil pública acusado de improbidade administrativa por ter retido livros didáticos que deveriam ser distribuídos aos estudantes do município. Tiago Flores alega, entretanto, que os livros traziam conteúdos relacionados à ideologia de gênero, matéria retirada do currículo escolar pela Câmara Municipal de Ariquemes. Ele cogitou distribuir os livros, suprimindo os conteúdos de gênero, e foi acusado pela imprensa de queimar livros como na Idade Média. O impasse, segundo ele, continua. Quando fizemos a consulta pública, a grande maioria das pessoas optaram em não tratar desse tema em materiais didáticos, especialmente dirigido para crianças de 5, 6 anos de idade. Essa era a opinião reinante, majoritária da população ali de Ariquemes, mas não eram essas as expressões manifestadas pelas nossas instituições, Ministério Público, OAB, e alguma outra entidade de classe. Alguns deputados argumentaram que, quando da discussão do Plano Nacional de Educação, o Congresso retirou a questão de gênero dos conteúdos, mas o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, argumentou que o assunto deve ser tratado ao abordar preconceito. O Plano Nacional de Educação, ele eliminou as especificidades das formas de discriminação, porém, ele coloca o combate a todas as formas de discriminação. Isso não significa que houve uma vitória favorável ou contrária em relação à ideologia de gênero. O presidente da comissão, deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, criticou a ação do Ministério Público do seu estado. O que está em jogo
são os direitos dos pais e dos alunos, e não os direitos da comunidade LGBT. Também é preciso consignar que quando há conflitos, é preciso escolher a proteção do mais vulnerável. E eu não tenho dúvidas aqui que se trata das crianças. Já o deputado Bacelar, do PTN da Bahia, lamentou a ausência do debate pedagógico nessa discussão. Educação de qualidade, segundo a Unesco, não é apenas acadêmica. Deve também construir cidadãos globais que se importam com direitos humanos. O professor não pode doutrinar alunos, mas o professor não pode se omitir, porque isso é um desrespeito ao aluno. O professor não pode ocultar sua ideologia, porque é desonestidade, porque neutralidade não existe. A comissão especial que analisa o projeto de lei da escola sem partido vai promover seminários com autoridades, professores, alunos e lideranças regionais sobre o tema em várias cidades do país. Os deputados aprovaram requerimento para a realização de seminário na cidade de São Paulo, em São José dos Campos, também em São Paulo, em Salvador, na Bahia, em Caruaru, em Pernambuco e em Porto Velho e Ariquemes, em Rondônia. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br. Economia. O Produto Interno Bruto fechou 2016 com a queda de 3,6%. Sandro Alex, do PSD do Paraná, avalia que o encolhimento da economia pelo segundo ano consecutivo confirma a pior recessão vivida pelo país. Para ele, o resultado ruim é reflexo da má gestão e da corrupção. Contrário à reforma trabalhista, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, avalia que a iniciativa é um retrocesso para a classe trabalhadora. O deputado também diz estar indignado com a possibilidade de o texto ir direto ao Senado, sem necessidade de passar pelo plenário da Câmara por tramitar em caráter conclusivo. Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, destaca a sinalização do governo federal de implementar a reforma tributária em 3 etapas. O parlamentar considera, no entanto, que as mudanças precisam facilitar a vida do cidadão sem penalizá-lo com a volta da CPMF ou com quaisquer impostos que pesem ainda mais no bolso dos brasileiros. Transportes. A movimentação total nos portos brasileiros em 2016 chegou a 998 milhões de toneladas, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, frisa que os dados são importantes para o planejamento, a melhoria do setor e a retomada do crescimento da economia. O Tribunal de Contas da União acolheu denúncia feita pela Comissão Externa da Câmara que trata da fiscalização da concessionária Eco 101, responsável pela duplicação da BR-101 no Espírito Santo. Marcos Vicente, do PP, enfatiza que o cronograma das obras na rodovia está muito atrasado. Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil autoriza as companhias aéreas a cobrarem por bagagens despachadas. Ao protestar contra a ação, Angelim, do PT do Acre, argumenta que não há contrapartidas para o consumidor e as tarifas aéreas vão continuar altas. Segurança Pública. Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabeniza representantes da pastoral carcerária e de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, como a Conectas e a Justiça Global, que participaram de um evento em Genebra, na Suíça, para discutir a realidade do sistema carcerário brasileiro. Deputados e especialistas, ouvidos pela comissão que analisa mudanças no Código de Processo Penal, divergiram em relação a uma das medidas previstas no projeto, a obrigatoriedade de os presos em flagrante serem levados à presença de um juiz em um prazo de 24 horas. Saiba mais na reportagem da Rádio Câmara. A audiência de custódia, como é chamada a apresentação do preso ao juiz, é recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça às varas criminais de todo o país e não faz parte do Código atual.
A medida é defendida pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos subrelatores da comissão. Para o deputado, a análise das prisões pela Justiça logo depois do flagrante pode ajudar a diminuir a crise do sistema carcerário brasileiro, já que 40% dos detentos do país estão presos sem terem sido condenados. Segundo Paulo Teixeira, nos locais onde as audiências são feitas, cerca de metade dos presos é liberada depois da apresentação ao juiz. Acho que nós temos que colocar no Código de Processo Penal a audiência de custódia. Por que eu defendo essa tese? Porque se é verdade que hoje, com as audiências de custódia, metade dos presos são soltos, quer dizer que sem elas, metade dos presos são presos ilegalmente. A audiência de custódia foi defendida por um dos participantes da audiência pública, Tiago de Almeida de Oliveira, professor de Direito Processual Penal. Segundo ele, tratados internacionais assinados pelo Brasil estabelecem que toda pessoa tem direito de ser apresentada a um juiz em prazo razoável. Tiago de Almeida de Oliveira apresentou dados do Conselho Nacional de Justiça que mostram que apenas 4% dos acusados soltos em audiências de custódia voltam a cometer crimes. Mas deputados da comissão criticaram a possibilidade de presos serem liberados horas depois do flagrante após uma audiência com o juiz. O deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, que é delegado da Polícia Civil, disse que a proposta só é boa na teoria. É muito bonito a teoria. A gente sentado aqui, todo mundo, no ar-condicionado, e quando o pessoal está lá embaixo na rua, enfrentando os criminosos, é diferente. Quando o criminoso chega na frente do juiz, ele chega de um jeito. Quando ele chega na frente do policial, ele chega de outro. Apesar da polêmica, o relator da Comissão Especial, deputado João Campos, do PRB de Goiás, que também é delegado da Polícia Civil, anunciou que vai incorporar a audiência de custódia ao projeto de lei. A audiência de custódia veio para ficar, não tem como ignorar isso. Não há como, tratando o Código de Processo Penal, a gente deixar isso à margem do Código de Processo Penal e apenas regulada pelo CNJ. Outro assunto discutido na audiência pública foi a possibilidade de decretação da indisponibilidade, sequestro, arresto e hipoteca de bens de acusados que ainda não foram condenados pela Justiça. As medidas foram defendidas pela juíza Renata de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Segundo ela, não há previsão legal para isso hoje, e a perda de bens dos acusados, fundamental para garantir futura indenização à vítima, ou para que o acusado pare de ter lucro com o crime, é adotada a partir de uma interpretação jurídica sobre os poderes do juiz. A medida foi criticada pelos advogados Leonardo Sica, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, e Marta Saad, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Para eles, o projeto não estabelece um limite razoável de tempo para que o bem fique apreendido e o juiz já está antecipando a sentença quando concorda com a medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, bom final de semana a todos e até segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.